Nas alturas vertiginosas do 50º andar, onde o vidro temperado de alta tecnologia separa o homem comum da imensidão azul do céu, Carlos Herrera observa a metrópole pulsante que ajudou a moldar com sua visão audaciosa. Cada luz brilhando lá embaixo parece um tributo silencioso à sua determinação implacável e ao seu tino comercial infalível. Vestindo um terno de corte impecável, cujas fibras de seda refletem o brilho dourado do sol poente, Carlos é, para o mundo inteiro, o epítome do sucesso absoluto. Ele é o visionário cujas doações generosas sustentam hospitais de ponta, o arquiteto de impérios imobiliários que transformou para sempre a paisagem urbana da capital. Sua mansão é um verdadeiro palácio de mármore e arte contemporânea, e sua esposa, Helena, reflete a elegância e a sofisticação que apenas décadas de riqueza extrema podem polir com perfeição magistral. No entanto, sob esse verniz de perfeição absoluta, Carlos carrega um vazio existencial que se expande a cada brinde com champanhe. É um frio que começa na base da espinha e se instala no peito, uma lembrança persistente que o luxo não consegue abafar. Ele sabe que sua fortuna não foi erguida apenas sobre vigas de aço, mas sobre um segredo terrível enterrado em uma vila esquecida. Há 25 anos, a realidade era outra. A lama de uma estrada de terra sob uma chuva torrencial que chicoteava o para-brisa de um carro velho. A lembrança daquela noite é um filme que nunca para de rodar em sua mente. O som do metal retorcido, o cheiro de gasolina e o silêncio pesado que se seguiu ao impacto fatal. Naquela vila pobre, Carlos tomou a decisão que definiria sua vida para sempre. Diante de um acidente que poderia encerrar seu futuro promissor, ele escolheu a covardia pura. Fugiu na escuridão, permitindo que seu irmão mais novo, Miguel, assumisse a culpa por algo que nunca cometeu. O capital inicial de seu império foi fruto direto desse momento sombrio, um preço de sangue que ele tenta pagar com caridade, mas que nunca limpa sua alma manchada. A tarde em seu escritório luxuoso é interrompida pela chegada de um envelope pardo, sem remetente. Carlos o abre com a confiança habitual, mas seu coração falha ao sentir algo metálico. De dentro, cai uma chave enferrujada e uma fotografia polaroid desbotada. A imagem mostra a pequena casa de madeira na periferia onde ele e Miguel cresceram. A visão daquela chave, que outrora abria a porta da miséria, agora parece abrir as comportas de um pânico visceral e profundo. Alguém sabe a verdade. Alguém sabe que o admirado Carlos Herrera é um impostor que subiu ao topo pisando na liberdade de seu próprio irmão. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Suas mãos, geralmente firmes e precisas, começam a tremer de forma incontrolável. Ele examina a foto minuciosamente, procurando qualquer detalhe que indique quem poderia ter enviado aquela relíquia dolorosa de um passado que ele desejava ver morto. A sensação de que seu império de cristal está prestes a ser estilhaçado por uma força imparável é esmagadora e sufocante. Ele se pergunta se a rede complexa de mentiras que sustentou sua ascensão está finalmente chegando ao seu fim inevitável. O pânico o consome enquanto toca a superfície áspera da chave, que parece pulsar com uma promessa de vingança há muito esperada. O silêncio do escritório é quebrado pelo toque de seu telefone pessoal. No visor, aparece apenas desconhecido. Com a garganta seca, ele atende. Do outro lado, uma voz rouca, cansada e carregada de uma serenidade aterrorizante rompe o silêncio do ar-condicionado. A frase é curta, direta e mortal. O solo onde você construiu seu império está cheio de corpos, Carlos. A ligação cai com um clique seco, deixando-o paralisado e sem fôlego em meio ao luxo que agora parece uma cela escura. O passado
não está mais enterrado nas sombras da memória. Ele acaba de bater à sua porta com a força de uma tempestade. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés, calçados em sapatos de couro italiano, feitos sob medida. O som daquela voz ao telefone não era apenas uma ameaça externa. Era um eco distorcido de uma infância que ele tentara apagar com pilhas de dinheiro e contratos bem-sucedidos. O ar no escritório parecia subitamente insuficiente, pesado com o odor de poeira e arrependimento que ele não sentia há décadas. Sem dizer uma única palavra à sua secretária, ele pegou as chaves do carro e saiu apressado, movido por um impulso primitivo de autopreservação e um medo que não sentia desde que era um rapaz pobre. Ele precisava confrontar esse fantasma antes que ele destruísse a realidade que ele construiu com tanto esforço. A viagem da cobertura de vidro até a periferia degradada foi uma descida literal ao inferno pessoal de Carlos Herrera. À medida que os arranha-céus imponentes davam lugar a construções inacabadas e ruas esburacadas, o brilho do império imobiliário empalidecia. Ele estacionou seu sedã de luxo em uma rua sem saída, onde a iluminação pública falhava de forma intermitente. Ali, sob a luz fraca de um poste, uma figura solitária esperava. Ao se aproximar, Carlos não viu o jovem vibrante que Miguel fora um dia. Viu um homem quebrado, cujas costas estavam curvadas pelo peso de uma injustiça de 25 anos. Miguel tinha o rosto marcado pelas cicatrizes do cárcere e da negligência, com olhos que carregavam uma profundidade de dor que nenhum cheque de Carlos poderia compensar. O reencontro foi gélido, totalmente desprovido de qualquer calor fraternal ou nostalgia. Miguel não gritou nem fez gestos bruscos. Sua simples presença era uma acusação silenciosa e devastadora. Carlos tentou manter a postura de comando que costumava usar em salas de reuniões, mas sua voz fraquejou ao pronunciar o nome do irmão. Miguel explicou com uma calma assustadora que os anos na prisão haviam roubado sua juventude, sua saúde e sua identidade. Tudo para que Carlos pudesse ser o homem que agora aparecia em todas as capas de revistas. O ódio não era o motor de Miguel, mas sim uma busca exausta por dignidade. Ele não queria as esmolas do Império Herrera. Ele exigia que o mundo soubesse que ele nunca fora o criminoso daquela noite chuvosa. Em um gesto de desespero cego, Carlos abriu seu porta-documentos e começou a falar em números astronômicos. Prometeu milhões, uma vida de luxo em qualquer lugar do mundo, tratamentos médicos de primeira linha e um fundo fiduciário que duraria por gerações. "Diga o seu preço, Miguel. Eu posso comprar qualquer coisa", ele implorou, a arrogância do poder sendo sua última defesa contra o colapso iminente. No entanto, Miguel apenas sorriu com uma amargura que fez o sangue de Carlos geloficar instantaneamente. O dinheiro, para Miguel, era apenas papel sujo de sangue e mentiras. Ele queria o reconhecimento público de sua inocência, a devolução de seu nome limpo e a verdade revelada, algo que Carlos não podia dar sem destruir a si mesmo no processo. O conflito interno que se seguiu na mente de Carlos foi uma batalha épica entre seu ego inflado e sua consciência adormecida. De um lado estava tudo o que ele amava: o prestígio social, a admiração de sua esposa Helena, o futuro brilhante de seus filhos e o controle absoluto sobre seu destino. Do outro lado estava o irmão que ele traiu, um homem que merecia a verdade após décadas de sofrimento injusto em seu lugar. Carlos percebeu que estava encurralado entre duas prisões muito diferentes. A de Miguel, feita de grades de ferro, e a sua, feita de ouro e falsidade constante. Cada segundo de silêncio tornava o abismo entre eles mais intransponível, e a sombra de Miguel parecia crescer, engolindo a luz artificial da vida de luxo de Carlos.
Enquanto Carlos tentava desesperadamente encontrar um meio-termo inexistente para manter seu segredo enterrado, Miguel olhou para além do ombro do irmão, na direção da escuridão, onde os faróis dos carros passavam ocasionalmente, com uma serenidade que gelou a espinha do empresário. Miguel revelou que o jogo de segredos não envolvia mais apenas os dois irmãos. Ele apontou para um veículo discretamente estacionado a alguns metros de distância, quase oculto pelas sombras projetadas por um muro pichado. Carlos sentiu seu coração martelar violentamente contra as costelas quando Miguel sussurrou que ele não era o único que estava sendo vigiado naquela noite sombria. Helena, sua esposa dedicada e o pilar de sua vida social, estava ali, observando cada movimento e cada troca tensa de palavras. O véu de mentiras que protegia seu lar estava prestes a ser rasgado pela própria curiosidade da mulher que ele jurou proteger de todo o mal. O silêncio dentro do carro de luxo, no caminho de volta para a mansão, era mais ensurdecedor do que qualquer grito de agonia. Carlos mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava em frangalhos, processando a imagem de Helena, observando-os de longe através do para-brisa embaçado de seu próprio veículo. Ao cruzarem os portões de ferro da propriedade, a fachada imponente da casa, que antes simbolizava sua vitória absoluta sobre o destino, agora parecia um mausoléu de segredos, prestes a ruir sob o peso da realidade. Assim que os motores cessaram, Helena não esperou pela entrada triunfal de sempre. Ela o confrontou no hall de entrada, sob o brilho frio e impessoal do lustre de cristal, com os olhos marejados de uma decepção que Carlos nunca vira em 2 décadas de casamento. Ele sentiu o peso da rede de mentiras que vinha tecendo desde a juventude e, num reflexo de pura sobrevivência psicológica, decidiu adicionar mais uma camada de falsidade àquele emaranhado tóxico. Com uma voz carregada de uma urgência simulada, ele segurou as mãos trêmulas da esposa e sussurrou que aquele homem era Miguel, um antigo conhecido da vila que sucumbira ao mundo sombrio do crime e que agora tentava extorquir a fortuna da família através de ameaças veladas e calúnias infundadas. Carlos pintou-se como o herói acuado, o patriarca que preferia carregar o fardo solitário da chantagem para não perturbar a paz e o futuro dos filhos. Helena, dividida entre sua intuição feminina aguçada e o amor cego que dedicara àquele homem, permitiu-se ser abraçada, mas o tremor persistente em seu corpo revelava que a dúvida já havia criado raízes profundas e venenosas em seu coração. Nos dias que se seguiram, a paranoia de Carlos transformou-se em uma vigília constante que drenava suas energias e sua sanidade. No entanto, Miguel não agiu como um chantagista comum escondido nas sombras fétidas da periferia. Em uma manobra audaciosa que demonstrava que ele não tinha mais nada a perder, ele começou a infiltrar-se sutilmente no tecido social da vida de Carlos. Durante um prestigiado evento de caridade organizado para a elite financeira, Miguel apareceu impecavelmente trajado em um terno simples, mas elegante, apresentando-se aos convidados como um velho amigo de infância que retornara após décadas de ausência no exterior. Carlos assistia, paralisado pelo pavor absoluto, enquanto seu irmão circulava com uma graça natural entre investidores e influentes políticos, ganhando a simpatia de todos com histórias nostálgicas e um olhar que parecia enxergar através das máscaras de porcelana de todos ali presentes. A tensão psicológica tornou-se insuportável quando Carlos viu, através das janelas de vidro da sala de estar, Miguel conversando animadamente com seus filhos no jardim da mansão, ensinando-lhes lições sobre resiliência e integridade que Carlos nunca tivera a coragem moral de abordar.
Cada sorriso que Miguel recebia de sua equipe e cada elogio que seus filhos faziam ao novo tio era um golpe de picareta na base do Império Herrera. Carlos sentia que estava perdendo o controle sobre sua própria vida, vendo seu irmão ocupar espaços que o dinheiro não podia comprar. A paranoia logo evoluiu para uma hostilidade calculada e fria. Sentindo que Miguel estava roubando o afeto de sua família e corroendo a lealdade de seus subordinados, Carlos decidiu que era hora de revidar com as ferramentas cruéis que o tornaram um titã imobiliário: o poder absoluto e a manipulação sistêmica. Ele contratou um investigador particular de renome internacional, um homem treinado para escavar as profundezas das vidas mais imaculadas, com instruções claras para fabricar ou descobrir qualquer evidência incriminatória que pudesse mandar Miguel de volta para a cela de onde nunca deveria ter saído. Carlos passava as noites em claro em seu escritório luxuoso, cercado por móveis de carvalho e relatórios financeiros, esperando o telefonema que selaria o destino final do irmão. Ele tentava convencer sua própria consciência de que estava apenas protegendo o legado de seus filhos, ignorando o fato de que estava tentando assassinar a verdade pela segunda vez. O brilho de seu sucesso agora tinha um gosto metálico de cinzas, e a presença constante de Miguel em sua vida social era um lembrete vívido de que mentiras antigas nunca morrem por completo. O relatório do investigador chegou em um envelope pardo lacrado em uma tarde cinzenta e opressiva. Carlos abriu-o com as pontas dos dedos frias, esperando encontrar provas de uma conspiração criminosa ou conexões com o submundo que justificassem sua agressividade. No entanto, o que encontrou entre as páginas digitadas foi um dossiê médico devastador que mudaria irrevogavelmente o curso de sua guerra fraternal. Miguel não estava ali movido por vingança financeira ou por um desejo de tomar o poder de Carlos. Os documentos revelavam que seu irmão carregava uma doença terminal agressiva e incurável, e que seus dias de vida estavam contados. A busca obstinada de Miguel por justiça e pelo reconhecimento público de sua inocência não era um ato de retaliação maligna contra a riqueza de Carlos, mas sim um esforço desesperado de um homem moribundo para deixar um legado de verdade antes que o silêncio eterno o alcançasse. O impacto dessa descoberta atingiu Carlos com a força de um maremoto. A motivação do irmão era algo que sua mente obscurecida pela ganância nunca fora capaz de processar: a busca pela simples e pura redenção da honra. Carlos percebeu, com um pavor renovado, que o tempo era agora um inimigo muito mais implacável do que a própria justiça. Helena, movida por uma intuição que não a deixava dormir, dirigiu-se à isolada casa de campo da família durante um fim de semana, em que Carlos estava mergulhado em reuniões intermináveis. O silêncio daquela propriedade, antes um refúgio de paz, parecia agora carregado de segredos sussurrados pelo vento nas frestas das janelas de madeira. Ela sabia que, se houvesse algum rastro da verdade, estaria guardado no antigo cofre que Carlos mantinha em seu escritório particular, um território que ela sempre respeitara como sagrado. Com as mãos trêmulas e o coração disparado, Helena testou as combinações que faziam sentido em sua vida compartilhada, vasculhando datas e memórias. Quando o mecanismo finalmente cedeu, o que ela encontrou foi a prova material de uma vida inteira de traição. Lá estavam os registros originais do acidente, fotos daquela noite chuvosa e uma confissão escrita pelo próprio Carlos em um momento de fraqueza juvenil, detalhando como havia manipulado as evidências para que a culpa caísse sobre Miguel. O papel amarelado queimava em suas mãos como carvão em brasa, destruindo a imagem de perfeição que ela construíra sobre o marido ao longo de 20 anos. O confronto ocorreu poucas horas depois, quando Carlos entrou na mansão e encontrou Helena sentada no centro da sala,
com os documentos espalhados à sua volta sob a luz gélida da lua. Não houve gritos imediatos, apenas um silêncio cortante que parecia sugar o oxigênio do ambiente, tornando cada respiração um esforço penoso. Helena olhou para o homem com quem dividira a vida e percebeu, com um horror visceral, que nunca o conhecera de verdade. Ela revelou que sabia de tudo, que a inocência de Miguel estava ali, escancarada naquelas folhas esquecidas, e que sua alma agora estava manchada pelo sangue simbólico do irmão que ele condenara injustamente. Foi nesse momento que a máscara de Carlos finalmente caiu, revelando o monstro que a ganância havia esculpido nas sombras de sua própria insegurança. Em vez de pedir perdão ou mostrar remorso, Carlos explodiu em uma retórica defensiva e desesperada. Seus olhos brilharam com um fanatismo perigoso, enquanto ele gritava que tudo o que fizera fora para construir um império e garantir que eles nunca conhecessem a fome de sua infância. O medo de voltar à pobreza superava qualquer resquício de amor ou lealdade pela própria família. A queda foi rápida e brutal, como um castelo de cartas sendo soprado por um vendaval de realidade. Os filhos, atraídos pelo som das vozes alteradas e pela tensão que transbordava pelas frestas das portas, ouviram as confissões amargas do pai e a descoberta catastrófica de Helena. O desânimo e a repulsa nos rostos dos jovens foram o golpe mais pesado que Carlos já recebeu, superando qualquer prejuízo financeiro. Um a um, eles se retiraram da mansão naquela mesma noite, carregando apenas o essencial e recusando-se a carregar o nome Herrera se ele estivesse manchado por tamanha covardia. Carlos ficou sozinho na imensidão de sua mansão, o som de seus próprios passos ecoando nos corredores vazios como o tic-tac de um relógio que marcava o fim de sua era. O isolamento, no entanto, não o levou à reflexão, mas sim à loucura da autopreservação. Sentindo-se encurralado, ele decidiu que a única maneira de salvar o que restava de sua reputação era o silêncio definitivo de Miguel através de meios ilegais e cruéis, apagando de vez as sombras do passado. Em um ato de desespero final, Carlos acionou um contato do submundo, um homem sem escrúpulos que resolvia problemas através da violência e do apagamento de rastros. A ordem era clara: destruir todas as provas remanescentes e garantir que Miguel não tivesse mais voz para contar sua história, custasse o que custasse. O plano estava em movimento, e a máquina da destruição havia sido ligada por sua própria mão manchada. Contudo, momentos antes de dar a confirmação final para o executor que esperava na linha, o celular de Carlos vibrou sobre a mesa de carvalho. Era uma mensagem de vídeo vinda do hospital onde Miguel estava internado. Com as mãos suadas, ele deu o play. A imagem mostrava Miguel, pálido e fragilizado em seu leito de morte, mas com uma serenidade no olhar que Carlos nunca conseguiu comprar com todos os seus milhões. Miguel não pedia nada, apenas olhava para a câmera com uma tristeza profunda, como se visse através da tela a alma em ruínas do irmão. O vídeo terminou abruptamente, deixando Carlos em um silêncio sufocante, com o dedo pairando sobre o botão que selaria a morte do único homem que realmente o conhecia por inteiro. Carlos desligou o telefone sem concluir a ordem de execução, sentindo o peso do aparelho como se fosse uma arma carregada apontada para o seu próprio peito. A imagem de Miguel no hospital, devastado pela doença, mas com uma calma que transcendia o sofrimento físico, havia quebrado algo dentro da armadura de Carlos que anos de ganância e poder construíram. Ele saiu de sua mansão sob uma chuva torrencial, a mesma chuva fria e persistente que parecia persegui-lo desde aquela noite de 25 anos atrás. O trajeto até o hospital foi um mergulho em um passado que ele tentara, sem sucesso, pavimentar com asfalto e concreto. Cada luz de semáforo que cruzava parecia um olho acusador,
e o motor potente de seu carro de luxo agora rugia com uma ironia amarga. Carlos não estava indo para silenciar o irmão. Ele estava indo para confrontar a própria alma no reflexo daquele homem que ele havia condenado à obscuridade e ao sofrimento. Ao entrar no quarto do hospital, o cheiro de antisséptico e o som rítmico dos aparelhos médicos o atingiram como um golpe físico. Carlos estava carregado de um ódio defensivo, uma necessidade desesperada de culpar Miguel por sua queda iminente e pelo afastamento de Helena e dos filhos. Ele queria gritar, queria dizer que Miguel era o responsável por destruir a perfeição de sua vida construída com tanto esforço. No entanto, ao se aproximar do leito, encontrou Miguel desperto, observando-o com uma serenidade desarmadora. Não havia triunfo nos olhos do irmão doente, apenas uma tristeza profunda e uma compaixão que Carlos considerava insuportável. Miguel começou a falar com uma voz fraca, mas carregada de uma autoridade que o dinheiro nunca pôde conferir. Ele revelou a Carlos que seu objetivo nunca fora a vingança, mas sim a esperança de que o irmão encontrasse a coragem de ser honesto consigo mesmo antes que o destino tomasse a decisão por ele. Miguel explicou que a verdadeira prisão nunca fora a cela de pedra onde ele passara anos, mas sim a consciência de Carlos, aprisionada em uma mansão de mentiras e uma carreira de falsidade. Carlos ouvia as palavras e via a si mesmo através dos olhos do irmão, percebendo que sua grande vida era, na verdade, uma casca vazia e fria. O confronto com a verdade foi mais doloroso do que qualquer perda financeira. Foi o desmoronamento completo de sua identidade como o grande Carlos Herrera. Nesse momento de clareza absoluta, ele percebeu que Miguel, mesmo moribundo e empobrecido, possuía uma liberdade que ele, com todos os seus milhões, jamais conhecera. O medo de voltar à pobreza, que antes o movia a atos atrozes, subitamente pareceu insignificante diante do vazio espiritual que o cercava. Foi um instante de autossabotagem deliberada, ou talvez o seu primeiro ato de verdadeira coragem em décadas. Com as mãos ainda trêmulas, Carlos pegou seu celular de última geração e, em vez de ligar para seus advogados ou contatos do submundo, fez uma denúncia anônima para a polícia, detalhando sua localização e confessando o local onde provas ocultas poderiam ser encontradas para reabrir o caso do acidente antigo. Ele sabia que aquele ato era o ponto de não retorno, a implosão definitiva de seu império. Quando as sirenes começaram a ecoar no pátio do hospital, Carlos não sentiu o impulso de fugir. Ele caminhou lentamente em direção à recepção, onde uma multidão de jornalistas já começava a se aglomerar, atraída pelo boato de um escândalo envolvendo o magnata. Diante de todas as câmeras que outrora o celebravam como um herói da indústria, Carlos parou. Com a voz firme e os olhos fixos na lente, ele admitiu tudo. Confessou o crime, a omissão e a traição fraternal, limpando publicamente o nome de Miguel e devolvendo-lhe a honra que lhe fora roubada. Enquanto as autoridades se aproximavam para algemá-lo, Carlos olhou para o corredor e viu o perdão de Miguel. Era uma redenção amarga. Do lado de fora, ele buscou Helena, mas ela havia partido definitivamente. O barulho metálico das grades, fechando-se atrás de Carlos Herrera, foi o acorde final da sinfonia de opulência que ele regeu por décadas. O frio do concreto agora era sua única companhia constante, substituindo os lençóis de seda e os carpetes persas de sua antiga vida. Ele, que outrora dormia em mansões climatizadas, agora se cobria com uma manta áspera que cheirava a desinfetante barato e esquecimento. A transição não foi apenas física, mas uma desintegração total de sua persona pública. Nas manchetes que circulavam pelo pátio da prisão, o título de titã da indústria fora substituído por termos como fraude viva e criminoso de colarinho branco. O julgamento foi rápido e impiedoso.
Uma tempestade de provas que Carlos não pôde mais desviar com subornos ou influência política. Enquanto o mundo lá fora continuava a girar, movido pelo consumo e pela pressa das grandes construções, Carlos Herrera encontrava-se em um vácuo temporal, onde cada segundo era um confronto direto com seu reflexo nos vidros embaçados da cela fria. Poucas semanas após a confissão pública que chocou o país, Miguel partiu em paz. Ele faleceu em um leito de hospital humilde, mas banhado pela luz da verdade que ele tanto buscou durante os anos de sombra. Seus últimos dias não foram marcados pelo rancor contra o irmão que o traíra, mas por uma serenidade profunda que os jornais tentaram, sem sucesso, capturar em fotografias sensacionalistas. Com sua morte, o nome da família Herrera foi finalmente limpo do sangue e da culpa que o manchavam há 25 anos. Helena e os filhos de Carlos estiveram lá, segurando a mão de Miguel nos momentos finais, reconhecendo naquele homem quebrado o verdadeiro pilar moral de sua linhagem. A herança de Miguel não foi composta por edifícios luxuosos ou contas bancárias secretas, mas pelo resgate da dignidade de uma família que quase se perdera no labirinto da ganância de Carlos. A morte de Miguel foi o fechamento de um ciclo de dor, deixando um legado de honestidade que nenhum capital imobiliário poderia comprar ou substituir. Dentro da penitenciária de segurança máxima, Carlos Herrera descobriu que a inteligência que ele usara para construir impérios financeiros poderia ser sua única forma de sobrevivência e sua primeira chance real de redenção. Ele não buscou liderança entre as facções criminosas, nem tentou comprar favores com o pouco que lhe restara de sua antiga fortuna. Em vez disso, Carlos começou a usar sua vasta experiência técnica para ajudar outros detentos menos afortunados. Ele organizava aulas informais na biblioteca da prisão, auxiliando homens analfabetos a escreverem cartas para suas famílias e ajudando detentos jovens a entenderem os processos jurídicos que os mantinham aprisionados. Naquele ambiente hostil, despido de seus ternos italianos sob medida e de seu ego inflado pelo poder, Carlos encontrou um propósito humano que nunca sentira em seus escritórios de mármore. Ele não era mais o magnata que ordenava demolições implacáveis para lucrar, mas o homem que tentava, palavra por palavra, reconstruir a humanidade de quem a sociedade já havia descartado como lixo. A reconciliação com os filhos veio de forma lenta, amarga e dolorosa, em visitas curtas, separadas por um vidro reforçado e um interfone de som chiado. Não houve abraços emocionados ou promessas vazias, apenas olhares carregados de uma melancolia que o tempo dificilmente apagaria por completo. Seus filhos falavam sobre suas novas rotinas, sobre a faculdade e sobre como estavam aprendendo a viver sem o peso do luxo excessivo, valorizando a verdade acima da conveniência social. Carlos ouvia em silêncio absoluto, percebendo que as feridas que ele causara em sua própria carne e sangue eram profundas, mas que o processo de cicatrização finalmente havia começado através da distância e do respeito mútuo. Helena, no entanto, nunca apareceu nas listas de visitantes. Para ela, o homem com quem se casara era uma ilusão que se desfez com a verdade, e o homem que agora habitava aquela cela era apenas um estranho que ela preferia manter enterrado no passado. A mansão Herrera, aquele monumento à vaidade construído sobre o sofrimento injusto de Miguel, não sobreviveu à queda de seu antigo mestre. Por ordem judicial e como parte da compensação financeira para as vítimas de suas antigas transações nebulosas, o palácio de vidro e aço foi completamente demolido. As mesmas escavadeiras que Carlos tanto usou para enriquecer foram as ferramentas que reduziram sua glória ao pó e aos escombros cinzentos. No terreno onde antes se erguia a fortaleza da ganância, a cidade construiu um parque público arborizado.
Agora o som predominante no local não era mais o das negociações frias de milhões, mas o riso das crianças que brincavam livremente na grama verde. A era das sombras de Carlos Herrera terminara ali, naquele espaço aberto onde a luz do sol finalmente tocava o solo sem a obstrução de muros altos e cercas elétricas. A trajetória de Carlos tornou-se a lição final de que o sucesso erguido sobre a fundação arenosa das mentiras é apenas uma ruína luxuosa à espera do primeiro vento forte. No silêncio sepulcral de sua cela, ao fechar os olhos todas as noites, ele não via mais os gráficos de lucro ou as maquetes de seus edifícios, mas o rosto de Miguel sorrindo em paz. Carlos Herrera, o homem que pensou ter o mundo aos seus pés, finalmente compreendeu que a maior riqueza não está naquilo que acumulamos avidamente, mas na verdade que temos a coragem de sustentar diante da própria consciência. No vazio absoluto de sua nova existência, sem títulos ou fortuna, ele finalmente começava a encontrar o homem que deveria ter sido desde o início daquela longa e tortuosa estrada.